Bom dia, gente. Desculpa meu atraso, estava andando de bike por aí. Mas pensando bem, eu estava observando a FAED e me deparei na estrutura dela. Aliás, o assunto de hoje é sobre teorias estruturalistas. E quem vai apresentar essa teoria para nós é o Roger, a Letícia, a Ariel, a Cíntia, a Gabriela e a Camila. É com vocês, gente. Bom dia, gente. Nosso trabalho, iremos abordar uma das teorias mais importantes da administração, que é a teoria estruturalista. Essa teoria visa mais a interdependência e a relação entre as partes e os grupos sociais, e que os grupos externos e internos são igualmente importantes. Ou seja, para essa teoria, o importante é o todo, e não apenas as partes. Nas bibliotecas, por exemplo, podemos observar isso. Ela não é formada apenas por funcionários e livros. Ela depende também de subsídios, do público e de serviços para o seu funcionamento. O curioso dessa teoria é que ela se originou através de alguns conceitos da teoria clássica, humana e burocrática, e é também pioneira no sentido de valorizar totalmente as interligações e os grupos externos. Além do mais, as partes interligadas de uma organização estruturalista seguem o mesmo objetivo. Inclusive, o sucesso dessas organizações está relacionado com o atingimento de seus objetivos. Estes que não devem ser fixos, eles precisam mudar conforme pede as demandas. Isso mesmo, Ariel. Na biblioteca onde sou bolsista, por exemplo, todos seguem o mesmo objetivo e atuam em áreas diferentes que são interligadas. Amitai, que foi o defensor dessa teoria, fala também sobre o homem organizacional, onde este homem teria que ser capaz de realizar várias funções diferentes, além de ser obrigado a aturar desafios. O outro ponto a ser observado está relacionado ao homem organizacional. Como falamos anteriormente, ele está submetido a tolerar várias imposições e precisa ser flexível, ou seja, ter conhecimentos em várias áreas. Então, como o próprio nome diz, é uma teoria que foca na estrutura e na organização e não apenas nos indivíduos à parte. Em relação ao poder, Amitai defende que ele está dividido em 3 grupos. Coercitivo, que é o controle físico baseado na motivação negativa. Controle material, que é o controle dos recursos econômicos. Controle normativo, que envolve moral e aceitação social. Beleza, gente. Mas vocês podem me dizer os pontos positivos e os pontos negativos dessa teoria? Sim, os pontos positivos são relacionados à interdependência e relação dos meios, e que finalmente as instituições passaram a valorizar o todo de uma empresa, e que, de certa forma, todos contribuem para o mesmo objetivo principal, aspecto que podemos observar até hoje, além da valorização total dos grupos externos. A comunicação entre as partes também foi um ponto que melhorou bastante na teoria estruturalista. Um ponto negativo dessa estrutura interdependente é que, se algum setor falhar, este erro poderá afetar o todo. Como um relógio, por exemplo. Ele possui várias peças distintas, porém que dependem uma da outra para atingir o sucesso de seu objetivo, que é fazer o relógio funcionar. Se uma peça do relógio estraga, as demais também serão comprometidas. É isso, gente. Essas são as principais características, então, do estruturalismo. Ela é uma teoria que visa as organizações como um todo e que entende que fenômenos organizacionais, eles se interligam e são parte de um grande grupo. E suas contribuições podem ser observadas até hoje, se a gente for pensar. Tanto na questão da valorização dos grupos externos e internos, como na interação entre as partes de uma organização. E é isso, até a próxima aula, por hoje estão liberados.